eu comecei a me envolver com artes visuais, com essa coisa desde muito pequeno mesmo. Eu parei de estudar quando eu tinha 11 anos, entre os 10 e os 11 anos. E aí eu fiquei um pouco sem ter o que fazer na vida, né? E eu já desenhava, na minha turma de escola a gente tinha um jornalzinho da sala, que a gente inventou. E eu era, até parar de estudar, eu era uma criança muito comum, né? Eu era estudioso, comportadinho, tirava nota boa. De repente, eu não estudo e eu viro marginal em relação aos meus colegas. Hoje, eu diria, a gente falaria que eu tive pânico. O quadro seria o que hoje a gente chama de pânico. Na época não tinha nome isso. Eu não sabia fazer nada, eu não jogava futebol, eu era ruim nessas coisas. E aí eu sabia desenhar. E aí eu comecei a desenhar. Não tinha o que fazer. Com 10 anos, 11. E aí eu comecei, bom, eu vou desenhar e vou vender meus desenhos. Porque eu já sabia que existia isso. Cartoon, né? Ilustração. 12 anos eu já tinha, né? Depois de um ano desenhando, eu disse, bom, agora eu estou pronto, vou lá vender meus trabalhos. E eu ia nas redações, fui na redação dos jornais. Vender. Vender, eu ia sozinho, sem papai, sem minha mãe, eu ia lá. E todo esse momento de fazer cartoon, entre os cartunistas tem uma coisa muito legal que é copiar. A gente aprende copiando, como era antigamente nas artes visuais. Na tradição da arte, qualquer cara que quisesse desenhar, pintar e tal, ele ia para um ateliê copiar o mestre. A minha mãe tinha uma amiga de amiga, aquelas coisas assim. Uma pessoa do círculo de amizade dela, lá de Livramento ainda, disse, olha, eu conheço o cara que desenha o Zé Carioca. Ele mora aqui em Porto Alegre. Conheço ele. Por que tu não apresenta teu filho, que afinal eu era o problema, né? Então, leva ele, já que ele gosta de desenhar, leva ele lá, quem sabe esse moço encaminha ele para alguma coisa, né? E aí eu fui conhecer, que foi o Renato Canini. E aí eu comecei a frequentar o ateliê do Renato Canini, que desenhava mesmo o Zé Carioca, nesse período, e frequentei até meus 16 anos, 16, 17 anos. Toda semana eu ia, porque eu sou um pouco disciplinado demais, assim, o toque mesmo, né? Se eu tenho que fazer uma coisa, eu fico fazendo, respeito o horário. Eu sou, até hoje, trabalho todos os dias. Quando eu digo que trabalho todos os dias, é todos os dias. E aí, depois eu comecei a publicar cartoon profissionalmente. E aí, isso em 73 eu já estava publicando, foi a primeira vez que eu publiquei. Eu tinha de 12 para 13. Eu publiquei primeiro foi na Zero Hora, que meu avô conhecia umas pessoas dentro da Zero Hora, uns jornalistas, né? Porque aí eu fazia cartoons, depois eu fui publicar na Folha da Manhã, né? Que tu me perguntaste. Depois disso, da Zero Hora, tinha um suplemento na Folha da Manhã que chamava Quadrão, que foi inventado pelo Fraga, que era um cartunista de Porto Alegre, e o Edgar Vasques, que é um cartunista lá de Porto Alegre também. Aí eu era remunerado. O Quadrão era muito legal. Então todo lugar onde tinha remuneração para cartoon, eu ia atrás oferecer meu trabalho. Foi um período que, quando eu era cartunista, eu era bem jovem, né? Bem menino. Então, na época, a editora, não vou lembrar o nome da editora, mas existia uma revista chamada Patota, que era uma revista que vinha com todos os cartoons, com os cartunistas muito bons da época. Cartoon político, cartoon filosófico e tal. Então, tinha o Mago de Ide, que era uma tirinha muito boa. Tinha Max e Ernest, que era outra tirinha boa, que eu não lembro nem dos autores. Enfim, eram uma série de cartoons que depois desapareceram do Brasil. Quase não se... Começou aí do Dick Brown, como é que é o nome dele? O Agar o Horrível, estava começando a entrar. E eu me ligava muito nos desenhos, né? No modo como eles desenhavam. Né? E principalmente o Canini, o Renato Canini, que é esse cartunista do Zé Carioca, para mim foi a grande referência do primeiro período. E o Milor. E aí do Milor, eu me interessou uma coisa que isso eu fazia, porque o meu cartoon tinha uma coisa estranha. Depois de copiar bastante o Canini, eu comecei a fazer uns cartoons mais autorais. Só que o meu cartoon autoral era assim, eu tinha uma ideia para cartoon, aí eu ia ver que tipo de desenho, estilo eu ia usar para aquela ideia. Aí para o próximo cartoon,
ia ser outro estilo. Eu não tinha o meu estilo, assim, que tu possa reconhecer de fora, né? Ah, ele faz sempre a figura humana desse jeito, o olhinho é assim, a mãozinha... Não, cada cartoon... O meu estilo era esse, né? Isso eu consegui, eu acho que, ser entendido um pouco nesse período, ali naquele círculo que eu desenhava, com essa característica. Estudo muito pintura, gosto, sou público de pintura. E eu gosto muito dos pintores. E respeito muito os pintores. E fico assim, uau, né? Eu fico realmente empolgado com os artistas, com quem pinta, principalmente pintura. Gosto muito de escultura, mas a pintura é o que eu gosto mais, como público, né? E isso me dava uma coisa assim, nossa, eu não vou pintar porque esses caras, não vou mostrar o que eu faço, porque esses caras que eu gosto são muito bons. E aí chegou uma hora e disse, bom, mas eu posso mostrar uma coisa que não é tão boa quanto a deles, né? Mas que eu posso mostrar. Qual é o problema também? E aí comecei, muito timidamente, eu comecei a colocar nas minhas instalações pinturas, né? Como uma parte da instalação. E aí eu acho que eu vou mesmo colocar isso, a questão da pintura, numa instalação, de uma maneira bem forte em 2010, né? Recente, que é na Bienal de São Paulo, que aí eu fiz uma pinturona na sala, a sala toda, eu pintei a sala toda. Ah, você participasse da Bienal de São Paulo. De 2010. E aí eu fiz essa instalação com pintura, eu já estava mostrando pintura, mas eu achei que era uma boa oportunidade para eu insistir com esse caminho da pintura em 2010, assim, num evento como esse, né? E que é sempre um risco, porque ser convidado para a Bienal de São Paulo era muito em cima dos trabalhos que eu tinha feito antes das instalações que eu vinha fazendo, ou com barro, ou com borracha mordida e outras coisas que eu fazia. Não para fazer aquelas pinturas. Mas aí foi o que eu propus para os curadores. Eu quero fazer isso. E eles deixaram. E aí eu fiz. Mas sempre dá uma reação na hora. Porque não é o que se espera o que estava se esperando desse cara.